Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 141 para darmos início a um novo conteúdo, a evolução dos seres vivos. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as principais ideias evolucionistas de Lamarck. Vou falar também sobre o evolucionismo de Darwin e Wallace. E eu gostaria que vocês assistissem o slide com bastante atenção. Vamos dar início com a pergunta: o que é evolução? Evolução nada mais é do que a modificação dos seres vivos ao longo do tempo. Os seres vivos da Terra não nasceram como conhecemos hoje, eles evoluíram. E como podemos provar essas modificações? Por meio das evidências da evolução, é claro. Que existem muitas, mas só precisamos entender as principais, como a paleontologia, que estuda os fósseis, a embriologia comparada, que diferencia como era o início do desenvolvimento dos seres, a bioquímica comparada, que estuda moléculas de DNA e proteínas, e, por fim, a anatomia comparada, que estuda homologias e analogias. Vamos iniciar falando um pouco sobre homologia e analogia, que vem lá da anatomia comparada. Para entender a homologia, imagine a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. Ambas possuem estrutura e origem embrionárias iguais, mas não necessariamente a mesma função. Já na analogia, funciona o contrário. Vamos comparar a mesma com a asa de morcego, só que dessa vez com a asa de um inseto. Elas são diferentes, né? Mas servem para o animal voar, ou seja, a estrutura e origem embrionárias são diferentes, mas a função é a mesma. O próximo conceito que precisamos aprender é o de irradiação adaptativa, que também podemos chamar de divergência adaptativa. Ela ocorre quando as espécies que têm um ancestral comum se dividem em diferentes grupos e nichos. Lembra do conceito de homologia? Então, nesse caso, os órgãos costumam ser homólogos. Bom, meus amores, antes de surgirem as diferentes teorias sobre a evolução, prevalecia o fixismo. Toda a galera acreditava que todas as espécies vieram ao mundo da maneira como a conhecemos hoje. Porém, isso logo mudou quando os cientistas começaram a questionar esse tal de fixismo. E assim foram criadas as teorias importantíssimas. Quais são essas teorias? A teoria de Lamarck, ou lamarckismo, acredita em duas leis, a do uso e desuso e também a da teoria da transmissão das características adquiridas. Para compreender isso melhor, imagine uma girafa com um pescoço pequeno tentando pegar um fruto de uma árvore. Seguindo essas leis, de tanto que a girafa esticar o seu pescoço, ele iria crescer. E essa nova característica seria passada aos seus descendentes. Mas o ponto positivo foi que o Lamarck, embora tenha cometido enganos, relacionou a evolução ao processo de adaptação dos seres ao ambiente, o que nos leva então à próxima teoria. Teoria de Darwin, também mundialmente conhecida como darwinismo, que discorda disso tudo. Nela, a girafa de pescoço pequeno iria morrer de fome, enquanto a de pescoço grande se alimentaria e passaria suas características aos seus filhotes. Ou seja, Darwin acreditava na seleção natural, o famoso só os mais fortes sobrevivem. Nesse caso, o ambiente é um filtro, seleciona os mais aptos e elimina os menos aptos. A falha nessa teoria está justamente na parte que falta. Darwin não explica o motivo, a origem das variações. Para você não se confundir e conseguir diferenciar as teorias de Darwin do seu Lamarck, é fácil, se liga no macete. O Lamarck diria que o gafanhoto é verde porque vive na grama. Já o Darwin iria discordar. Diria que o gafanhoto vive na grama porque é verde. Porém, a teoria aceita nos dias de hoje é a teoria do neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Para entender, é fácil. Afinal, ela recebe esse nome justamente para tampar os buracos que o Darwin deixou, juntando seleção natural, isolamento reprodutivo, mutações genéticas e recombinações gênicas. Essa teoria nos leva a um conceitozinho chamado deriva genética, que nada mais é que um mecanismo de evolução, no qual a frequência dos alelos de uma população se alteram ao longo das gerações, mas se alteram devido ao acaso. Seus efeitos são mais observados em populações pequenas e normalmente está associado a catástrofes ambientais. Bom, meus amores, por hoje é só um beijo e até a próxima aula.